Não se impressione com dinheiro, seguidores, diplomas e títulos. Se impressione com bondade, integridade, humildade e generosidade. Esse post o Bernardinho colocou em sua página essa semana. E isso nos traz uma brilhante reflexão. Vivemos uma sociedade onde as aparências predominam. As pessoas gostam de se exibir, de se mostrar, de estar constantemente sob os olhares de milhares de pessoas. As redes sociais proporcionam isso. Muitas vezes, mundos fictícios, mundos imaginários, mundos que não traduzem a realidade da vida como ela é. Muita aparência, muita perfumaria, muita embalagem. É importante a gente, nesses tempos de excesso de exposição, procurar separar o joio do trigo. E nesse sentido, é fundamental que a gente foque nas coisas que são verdadeiramente importantes, essenciais. Portanto, ao invés de se impressionar com o dinheiro, com a quantidade de seguidores, diplomas e títulos de alguém, com o mundo que ela ostenta, se preocupe mais com os gestos genuínos de bondade, de caráter, integridade, humildade, generosidade. É isso que define efetivamente as pessoas, o que elas são e não o que elas têm. Pense nisso. Bem-vindo ao canal Viver de Renda, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Sou Cláudio Soleiro, formado em administração, consultor empresarial e investidor na Bolsa desde 2006. Criei o Viver de Renda para compartilhar com vocês a minha trajetória profissional, as coisas que eu vi, vivi e aprendi. Sou consultor, sou administrador e 30 anos de carreira junto a grandes empresas, vivendo o mundo corporativo por dentro. Convivendo com a alta administração, com os presidentes, com conselhos de administração, entendendo como funcionam as empresas. E aqui eu compartilho essas experiências que eu já vivi, as coisas que eu aprendi. Muitas oportunidades tive para estar junto com grandes pensadores do mundo empresarial, da didática voltada ao planejamento, às estratégias, a elaboração de projetos, estudos de viabilidade. Tudo isso eu tive a oportunidade de ir aprendendo ao longo de 30 anos de carreira. E a parte de investimentos, 15 anos, erros e acertos. Quebrei na bolsa, me recuperei, cheguei ao primeiro milhão, segundo milhão, fiz investimentos equivocados na área de imóveis, né? Então todo esse processo de aprendizagem eu estou disponibilizando aqui para vocês gratuitamente. São mais de 800 vídeos já publicados, maratone todos. Aqui eu mostro a vida como ela é. Aqui eu conto para vocês as coisas que eu aprendi. Experiências práticas, experiências reais. Conteúdo associado à experiência. Isso eu entendo que faz toda a diferença. Maratone, você não vai se arrepender. Deixa o like, compartilhe com os amigos, ajude o canal a crescer, vamos fazer uma corrente do bem e beneficiar mais e mais pessoas. Muito bem, estamos na fase aqui do chacoalhar o cérebro, é uma sessão que a gente sempre faz ao longo dos nossos vídeos. E aqui tem uma reflexão também postada pelo Bernardinho. Um novo líder precisará saber conduzir pessoas e não apenas processos, porque a tecnologia transformou a humanidade em um diferencial competitivo. Ser humano é algo que nos torna diferenciados em relação a muitos que só sabem utilizar a tecnologia. Então, a humanidade está se tornando uma vantagem competitiva. É preciso saber lidar com gente, é preciso gostar de gente, é preciso trabalhar em equipe, é preciso saber liderar pessoas, é preciso saber escutar as pessoas, ter empatia uns com os outros. O mundo da tecnologia, das redes sociais, da internet tem gerado muito individualismo, muito distanciamento. A pandemia acabou acelerando ainda mais essa distância. É preciso priorizar um olhar mais para o humano,
Não significa abandonar a tecnologia, não é mais possível fazer isso. A tecnologia já faz parte das nossas vidas, temos que tê-la conosco sempre. Mas precisamos aprender a lidar com gente, precisamos saber liderar pessoas, escutar pessoas, nos identificar com gente. Isso tudo é muito importante. Uma coisa também que o Bernardinho colocou e que eu queria compartilhar com vocês é uma mensagem onde ele comenta sobre a questão do ego. A arte de receber feedback e principalmente críticas duras é uma habilidade crucial na vida. O ego, no entanto, evita esse tipo de avaliação a todo custo. Ele não gosta da realidade e prefere sua própria análise. Então, muito cuidado com o seu ego, com a sua vaidade. É preciso enxergar a realidade nua e crua, a vida como ela é, a verdade como ela se apresenta. É preciso aprender a escutar as críticas alheias e é preciso conviver com isso, com muita sabedoria, separando também o joio do trigo. Existem críticas que não servem para absolutamente nada, jogue-as na lata do lixo. Outras são super importantes, ainda que nos incomodem. Super importantes, ainda que nos incomodem. É preciso usar a sabedoria para lidar com essas críticas. Agora, eu gostaria de comentar com vocês a respeito de um artista que eu gosto muito, um americano, chamado Bruce Springsteen. E eu queria falar rapidamente sobre ele e vocês vão entender por quê. Não sei se todos conhecem, mas depois é só jogar aí no Google, que o Google nos apresenta tudo e a todos. Portanto, é só procurar Bruce Springsteen, que vocês vão encontrar o artista e conhecer um pouco de suas músicas. Minha música preferida dele é Streets of Philadelphia, As Ruas da Filadélfia. É uma música que eu considero maravilhosa, vale a pena escutar. É uma música para escutar com a alma. Streets of Philadelphia, de Bruce Springsteen. Mas o que eu queria dizer sobre ele é o seguinte: quando ele começou, ele é um cantor e é um músico, né? Então, quando ele tentou começar a sua carreira, o que se percebeu foi o seguinte: ele não tinha nenhuma aptidão natural para tocar guitarra, que era o instrumento que ele queria se desenvolver. Ele não tinha nenhuma aptidão natural, ele não tinha um dom para tocar guitarra. Chegou a desistir depois das primeiras aulas, sem conseguir tocar uma única nota. Também ele não tinha talento para cantar. Não tinha talento para cantar. Todas as bandas de que ele fez parte precisavam de um vocalista principal e nenhuma o aceitou para essa missão. Inúmeros colegas de bandas e seu primeiro empresário simplesmente desistiram dele. No entanto, o que podemos, olhando do passado para cá, perceber sobre essa história de Bruce Springsteen? Ocorre que muitas vezes muita gente pode entender que o talento é o grande diferencial no desenvolvimento de uma carreira e na construção de uma história de sucesso. Mas acontece que se você não tiver o talento, mas você tiver a paixão, você tiver o desejo, você tiver a disciplina, a motivação, a dedicação, você pode superar todas as suas deficiências. Com dedicação, podemos desenvolver habilidades, competências, destrezas e elevar essas habilidades e competências a patamares superiores. Cada um de nós carrega em si a capacidade de construir uma história de superação, de vencer desafios. Dentro de nós existem embriões de Bruce Springsteen, porque a despeito de todas as dificuldades do início de sua carreira, ele construiu uma brilhante história artística e é considerado um dos melhores guitarristas e um dos melhores cantores dos Estados Unidos.
Essa história tem muito a nos ensinar. Talento só não é o suficiente. Talento não é garantia de sucesso. Nós precisamos nos dedicar, porque quando a gente tem paixão, disciplina, dedicação, quando a gente trabalha duro, é possível superar todas as adversidades. E aí sim, uma hora, o sucesso bate à nossa porta. Parece sorte, mas é resultado de muito esforço e dedicação. É isso que a história de Bruce Springsteen nos ensina. E era essa história que eu queria compartilhar com vocês aqui. Muito bem, nessa segunda metade do vídeo, eu quero reforçar um conceito muito interessante por conta de uma matéria que eu vi recentemente dizendo que o Mark Zuckerberg tinha perdido 6 bilhões de dólares naquele dia do apagão do Facebook, Instagram e do WhatsApp. E aquilo me soou, doeu no ouvido quando eu escutei aquilo, que ele teria perdido 6 bilhões de dólares. Ele não perdeu $1 sequer. Por que é que se repete esse tipo de estupidez nas mídias financeiras? Eu não consigo entender. Ou é ignorância, ou seja, falta de conhecimento, ou é má fé de quem escreve. Prefiro acreditar que é ignorância, porque má fé já é uma coisa mais problemática, já é um desvio de conduta, já é um desvio de caráter. Então vamos acreditar que é apenas ignorância, ou seja, falta de conhecimento. No dia seguinte àquele transtorno, outra matéria vinha à tona nas nossas mídias financeiras dizendo: Zuckerberg recupera metade do que havia perdido. Ele não tinha perdido nada. O que ele tinha eram ações que tinham desvalorizado das empresas que ele é dono, um dos donos. E no dia seguinte as ações já tinham se recuperado pelo menos a metade. E é provável que no dia de hoje já tenha recuperado tudo. Então precisamos entender que perda é uma coisa, desvalorização é outra coisa. Para entender isso, é fundamental. Entender isso é fundamental para quem quer investir. E exatamente refletindo sobre isso, é que eu também fiquei entendendo que eu preciso também reforçar uma outra distinção que é super importante de ser feita para quem quer ter sucesso como investidor, que é: preço é uma coisa, valor é outra coisa. Assim como perda é uma coisa, desvalorização é outra, preço é uma coisa, valor é outra. São coisas diferentes. Preço é uma fotografia, valor é um filme. Preço é um instantâneo, o valor é uma história. Temos que entender essas diferenças, senão nunca teremos sucessos na bolsa de valores. Preço é o que você paga por aquela ação num determinado momento, às 11 da manhã, às 13 horas, às 15, às 16, num dia da semana, na segunda, na terça, na quarta. Isso é preço. Já o valor é o que você está levando efetivamente em suas mãos. É a empresa. O valor está associado à empresa. E o que é empresa? São as pessoas, são seus resultados, são seus ativos, sua capacidade de produzir, de servir, de inovar, seu faturamento, sua margem de lucro, sua liderança, suas equipes. Tudo isso é valor. Quando você paga um preço, você leva isso para casa. O preço pode estar muito descontado em relação ao valor. Esse é o melhor momento para comprar alguma coisa, quando está numa Black Friday, quando está numa liquidação, nos ensina Warren Buffett. O preço é a cotação da empresa no mercado acionário. O preço é a cotação da empresa no mercado acionário. Que isso fique claro para você. Então, o que é o valor? O valor é o que você está levando efetivamente. É o que você recebe após ter
pago um determinado preço. O preço ele acaba sofrendo oscilações, interferências, conforme as relações de oferta e procura, conforme a loucura do mercado, conforme a ignorância das pessoas, conforme a ganância das pessoas. O preço oscila em função do medo, do pânico, do desespero. Ele oscila em função do despreparo das pessoas, do temperamento, de notícias. Tudo isso traz volatilidade e tudo isso dá uma dinâmica irracional ao mercado, quase que uma coisa meio neurótica que existe no mercado de ações. É preciso entender isso também, porque o mercado de ações tem muito de questões relacionadas ao comportamento das pessoas. Já o valor, voltando, é o que você está levando para casa. Quanto maior for o valor versus o preço que foi pago, melhor será o seu ganho em algum momento, num ponto futuro. Maior será o seu ganho em algum momento, num ponto futuro. Preço e valor, um belo dia, se encontram. Isso eu aprendi. Preço e valor, um belo dia, se encontram. Portanto, fique de olho no preço quando quiser comprar algo bom e barato. E fique de olho no valor para perceber a riqueza do que você está comprando. Para perceber a riqueza do que você está comprando. Milhares e milhares de pessoas acabam todos os dias entrando na bolsa de valores sem entender essas coisas. Não entendem o que significa uma perda, que é quando você efetivamente vende uma ação por um preço menor do que o que comprou. Nesta hora você está perdendo. Não entende o que é uma desvalorização. Você comprou a ação, ela caiu, mas você não perdeu nada, porque você continua com a mesma quantidade de ações, você não vendeu, você apenas viu uma desvalorização. Assim como desvalorizou, ela pode voltar a valorizar, se a empresa for boa, ela vai valorizar com certeza. E as pessoas precisam entender essa lógica de que preço e valor são coisas também muito distintas. As pessoas precisam desenvolver equilíbrio emocional, desenvolver sua capacidade intelectual, sua mente precisa expandir, alargar as fronteiras do cérebro a partir do conhecimento do mercado, do estudo das empresas, dos aspectos comportamentais na bolsa de valores e, ao mesmo tempo, se autoconhecer e se autocontrolar. Tudo isso é essencial para conduzir você neste mundo financeiro. Isso vai fazer você se afastar da multidão, seguir o caminho menos percorrido. Porque o que faz a multidão? A multidão, ela se entrega todos os dias à volatilidade, se entrega todos os dias ao ruído, se agarram à loucura, se agarram à ganância, ao medo, ao desespero. Elas não têm a menor noção de quanto vale uma empresa. Elas se guiam apenas e tomam decisões com base na temperatura do mercado, baseado no humor das pessoas, baseado no medo das pessoas. E assim vão tomando decisões. Isso é uma verdadeira loucura. Você já se viu nesse caldeirão
de contrassensos que eu aqui estou pontuando? Comenta aqui, por favor. Você já conseguiu sair desse turbilhão da bolsa e enxergar, vamos dizer assim, de forma mais distante essa confusão e fazer com que essa confusão não lhe perturbe mais? Comenta aqui, eu queria entender como vocês estão neste momento e se foi sofrida essa mudança, ou se foi uma coisa mais fácil de superar. Então, a maioria das pessoas ficam se perturbando nesse senso de humor médio do mercado, nesses consensos irracionais que acontecem, se estabelecem todos os dias na bolsa entre o abrir e o fechar do pregão, num troca-troca diário de ações, comprando, vendendo, sem saber por que está comprando e sem saber por que está vendendo, porque ouviu dizer, olha que loucura, ou porque a ação está subindo, ou vendeu porque a ação está caindo. Parece um circo dos horrores, a Bolsa de Valores. Olhando hoje, como eu olho à distância, parece uma casa de loucos. Esse comportamento da grande maioria das pessoas na Bolsa não tem o menor sentido. E eu já estive no meio desse circo dos horrores, eu já fiz parte dessa loucura. Hoje eu já consigo estar fora disso e olho e lastimo que a grande maioria das pessoas ainda estejam nessa confusão caótica, nesse caos. Nós precisamos entender isso, e isso passa por essa certeza de que preço e valor são coisas diferentes, que perdas e desvalorização são coisas diferentes. O que você vê na tela do home broker não é valor, é preço. O que você vê na tela do home broker, e algumas pessoas olham o home broker de manhã, de tarde, de noite, 10, 20, 30 vezes. É uma coisa meio, como se fosse uma coisa meio paranoica, né? Quantas vezes você olha o home broker por dia? Eu, às vezes, passo semanas sem olhar. Semanas. Não olho. Isso é importante, porque você tem uma base de convicções que te norteiam. Portanto, não precisa toda hora estar abrindo o home broker para ver o que está acontecendo. Então, o que está na tela é preço. Preço não é valor. Por isso que eu não me preocupo em ficar olhando o home broker, porque eu não estou preocupado com o preço. Eu estou sempre muito focado em entender o valor da empresa. Os preços caem, o medo cresce e as pessoas vendem as ações com prejuízo. Temem perder tudo, não sabem nem por que está caindo as ações. Depois os preços sobem, bate o arrependimento, o medo vai embora. E aí vem todo mundo querendo comprar de novo as ações, quando já está subindo. Isso é o que a gente chama de ciclo de destruição de riqueza. Ciclo de destruição de riqueza. É isso. Porque você tem que se manter calmo nas correções. Saber o que está acontecendo, saber o que está fazendo, entender que o valor continua sem alteração. E se tiver dinheiro, aproveitar a correção para comprar mais das boas empresas que você já tem. É isso que fazem os grandes investidores, os tubarões que eu sempre falo aqui. Eles fazem exatamente isso. Quando todos estão com medo, eles estão ávidos para ir às compras, cheios de coragem. E enchem os carrinhos com as ações e levam para casa, felizes da vida. É assim que os tubarões fazem. Então saia do ciclo de destruição de riqueza
e entre para o ciclo de construção de riqueza. Use o cérebro, use a sua capacidade de raciocínio, desenvolva a mentalidade de investidor. Aprenda com quem investe e tem sucesso. Aprenda com quem? Com os tubarões. Ora, quem é que pode me ensinar alguma coisa? Aqueles que têm uma história de sucesso na Bolsa. Florian Bartunek, André Jacuzzi, Jorge Paulo Lemann, Henrique Breda, Warren Buffett, Howard Marks, Peter Lynch. Vá atrás do aprendizado dessa gente. Vá atrás do aprendizado de quem conseguiu ter sucesso. O sucesso nos investimentos, certa feita Warren Buffett disse isso, não depende necessariamente de QI, desde que o seu seja maior que 25. Caso você tenha uma inteligência normal, precisará apenas que o seu temperamento seja capaz de controlar os impulsos que levam outras pessoas a ter problemas em investimentos. Quase sempre nos momentos de pânico, não fazer nada é a melhor estratégia, é a melhor decisão. Reflita sobre isso. Por favor. Escute esse vídeo de novo, assista esse vídeo de novo. Isso é importante para você mudar o seu mindset, mudar a sua mentalidade e construir uma trajetória de sucesso na Bolsa de Valores. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!